né? Ia lá, comprava muita comida, tinha muita comida em casa, olha só. Não era pessoa que passavam necessidade, né? E aí eles deixavam a criança nessa situação, assim, é uma tortura muito grande, uma maldade muito grande. A gente vê até, tem um vídeo durante essa ação da polícia, que esse vídeo a gente até mostrou, inclusive falando sobre a criança falando, né, dando o depoimento dela, falando o seguinte, que ele ficava ali preso, que os pais trancavam ele, porque os irmãos podiam comer, a família podia comer, menos ele. Então, quando ele sentia muita fome, ele entrava aqui, e aí não podia. Só que ele fala isso com aquele olhar de inocência mesmo, com aquele olhar como se ele estivesse fazendo alguma coisa de errado, sabe? Então, assim, mexe muito com a gente. A gente vai para casa, fica pensando nisso o dia todo, porque é muito difícil, né? Imaginar que uma criança passou por isso tudo e ainda consegue manter ali a pureza dela. Inclusive pediu para os policiais não levarem o pai para a cadeia, não deixarem ele ficar preso. E chegou, inclusive, a pedir para um dos policiais adotarem ele. É isso, Thaís. Obrigado pela sua participação. A Thaís está no local onde o garoto foi encontrado, o garoto com 11 anos, a despensa cheia, a família cheia de comida, o garotinho magro, pele e osso, e ele derrubou a parede, para ele poder, com a cabeça, né? Ele derrubou um bloco ali para conseguir agora, para conseguir respirar melhor. Pega cachorro na rua e cuida dos cachorros e não cuida do próprio filho. Triste demais. A nossa repórter, a Thaís Pimenta, está lá na casa. A Thaís também está com o Cláudio, nosso cinegrafista, que fez um excelente trabalho e mostrou o local exato. A casa foi destruída por pessoas. Foi isso que nós mostramos agora. Eu tenho que ir para um outro assunto, porque eu tenho uma sequência de reportagens. Eu tenho agora uma reportagem inédita que acaba de chegar. É um triângulo amoroso que termina em assassinato. A vítima desse caso. Ele estava indo para o trabalho aqui na Grande São Paulo, quando foi baleado. Ele estava esperando o ônibus da firma, o ônibus fretado. E ele estava ali aguardando quando passa alguém e atira. Foram 9 dias lutando pela vida na UTI, mas ele não resistiu. E aí, minha gente, aqui está o Lucas. O Balanço Geral descobriu agora que a esposa do Lucas, a Suelen, tinha um amante, conhecido como Ricardo. Só que agora, na investigação, a polícia descobriu que ele se chama Valdo. No começo do programa, nós não tínhamos a foto dele, mas já chegou. Ótimo trabalho aqui da Priscila Doroshi. Valdo é o amante da Suelen. E esse crime pode ter sido encomendado por ela. Quando soube que ia ser intimada a prestar depoimento, Suelen apagou todas as mensagens que ela trocava com esse amante. Veja a reportagem. Noite do dia 21 de dezembro, 9 horas. Mais uma noite normal para Lucas Neves Rodrigues, de 30 anos. O jovem saiu de casa para o trabalho. Ele era conferente de logística em uma empresa de eletrodomésticos. Mas não foi isso que aconteceu. Lucas não chegou ao trabalho e muito menos voltou para casa naquela noite. E não imaginava que seria a última da sua vida. Lucas estava neste ponto, na rua Nipoã, em Várzea Paulista, na Grande São Paulo. Ele esperava o ônibus fretado para ir trabalhar, quando foi atingido com 2 disparos na cabeça, com 2 homens que chegaram em um carro e fugiram imediatamente. Lucas foi socorrido e no mesmo dia internado na unidade de tratamento intensivo. Lucas permaneceu 9 dias no hospital até que a morte cerebral foi decretada. Segundo a polícia, a investigação esclareceu que a esposa de Lucas, Suelen Aparecida Zeferino, juntamente com o amante Valdo, tiveram participação combinando o crime. A equipe de investigação acabou esclarecendo que a esposa, a Suelen, juntamente com o amante Valdo, eles tiveram a participação combinando o crime. Segundo ela mesma confessou, ele já mantinha o caso há mais de 1 ano e ela teria reclamado para ele sofrer violências domésticas, que em razão disso ele se comoveu com a situação dela, teria contratado alguém para matar Lucas. Suelen prestou depoimento no dia 18 de janeiro e acabou confessando ter combinado a morte do marido
depois que os investigadores encontraram um chip de celular na casa dela. Ao ser chamada para depor, Suelen apagou todas as mensagens e ligações. A mulher informou que tinha trocado o chip para que ninguém encontrasse as conversas que manteve antes do assassinato. E depois da morte de Lucas, Suelen comprou um chip para conversar exclusivamente com o amante. Suelen disse aos policiais que conheceu o amante Ricardo antes da pandemia. Eles tinham um relacionamento extraconjugal. O marido Lucas tinha cisma do suposto amigo da esposa, Ricardo. Suelen também disse à polícia que Ricardo, além do doce, era confidente dela. Suelen falava para ela sobre a suposta violência que sofria do marido. Mesmo com o término do relacionamento, segundo Suelen, ela e Ricardo continuaram trocando mensagens. O então amante disse a Suelen que daria fim à vida de Lucas. E essas promessas foram feitas inúmeras vezes à esposa de Lucas. Durante a investigação sobre quem seria o amante Ricardo, os policiais descobriram que, na verdade, o nome do homem é Valdo de Souza Brito. Ele tem passagens pela polícia. O amante havia dado um nome falso. Valdo teria dito para Suelen ficar tranquila, porque nunca descobririam quem matou Lucas. Os responsáveis pela morte eram pessoas que amando dele. Suelen também disse que Valdo nunca mencionou se pagou para o assassino e afirmava não ter medo de ser pego. Amigos relataram que Lucas nunca fez mal a ninguém. Era muito trabalhador e dedicado ao serviço. Suelen